Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e este é mais um vídeo da série Baú do Derlídio. Chega uma hora em que você não vai mais conseguir postergar e vai ter que dar de presente para o seu filho um aparelho de celular. Como é que você vai fazer para se sentir um pouquinho mais seguro, sabendo que ele não está vendo porcaria ou coisa que não deve na internet? Tem alguma forma de ficar um pouquinho mais seguro sem que você tenha que ficar o tempo todo supervisionando o que ele está fazendo? Na verdade tem, só que você precisa tomar algumas precauções antes de entregar o aparelho para ele. Eu recomendo que você faça isso sozinho, sem a presença da criança, porque a ansiedade dela pode te atrapalhar no processo. Um dos principais erros que os pais cometem quando dão um celular na mão de uma criança é não configurá-lo para uma conta de criança. Quando você liga um celular Android, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é vincular uma conta do Google ao aparelho. Nesse momento, é importante que você faça a coisa certa e crie para a criança uma conta de criança. Não minta na idade, não coloque a sua própria conta, não crie uma conta fake, crie uma conta para a criança. Perca um pouquinho de tempo para conseguir um endereço de e-mail bonitinho para o seu filho e coloque essa conta no celular dela. Quando você faz uma conta de criança, o Google sozinho já vai te instruir em como fazer a instalação de um outro aplicativo que se chama Family Link no seu aparelho e vai te instruir em como vincular essa conta da criança ao aplicativo, ao Family Link, no seu aparelho. Através do Family Link você vai poder determinar o que a criança pode e não pode fazer no dispositivo móvel dela. Você vai poder limitar a classificação etária dos aplicativos que ela vai enxergar na Play Store, que é a loja de aplicativos do Google. Você vai poder dizer se ela pode ou não fazer compras na Play Store. Você vai poder determinar quanto tempo a criança vai poder utilizar cada aplicativo. Você vai poder determinar horários em que o celular não pode ser utilizado. Então, se você tem problemas para botar o seu filho para dormir porque ele não sai do celular, você pode agendar dia a dia quais são os horários em que o celular vai ficar bloqueado automaticamente. Então, por exemplo, seu filho tem que dormir 10 horas da noite, agenda lá todos os dias da semana para que o celular seja automaticamente bloqueado às 10 horas da noite, e é isso que vai acontecer. Tá? Um detalhe, o Google considera criança os pimpolhos abaixo de 13 anos. Tá? Quando a criança completa 13 anos, o Google já considera que ela é capaz de decidir o que ela pode ou não ver na internet. A gente sabe que não é bem assim, né? Uma criança de 13 anos ainda não está madura o suficiente para determinados conteúdos que ela vai encontrar na internet, mas é assim que funciona com as contas do Google. Quando você cria uma conta de criança, o Google já vai automaticamente fazer algumas configurações de segurança para que a criança não tenha acesso a determinado tipo de conteúdo. Por exemplo, ele já vai automaticamente ligar os filtros de busca, os filtros de pesquisa no Chrome. Caso você deixe instalado o Google Chrome no celular do seu filho, e ele não vai permitir que você instale a versão padrão do YouTube. Para poder acessar o YouTube, a criança tem que ter mais de 13 anos. Então a única versão do YouTube que você vai poder instalar no celular do seu filho é o YouTube Kids. Apesar que o YouTube Kids ele também não está 100% seguro, porque eu já achei também um monte de porcaria no YouTube Kids. Eu recomendo que, se você vai deixar seu filho ou sua filha assistir YouTube, que você faça isso com critério. Não instale o YouTube no celular da criança, deixe que ela veja o YouTube no seu celular
por períodos de tempo determinados. Então, dê para o seu filho aí 1 hora de YouTube por dia, no máximo, porque senão ele não vai desgrudar mais desse negócio. E supervisione o que ele está vendo. Se ele não tiver o YouTube no celular dele, lógico, ele vai precisar, né, assistir no seu celular ou em um outro aparelho. E nesse outro aparelho, para que ele possa usar o YouTube, tem que ter uma conta de adulto. Só que aí você pode ficar de olho no histórico e saber o que ele está assistindo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para a página do Google Families, onde você vai conseguir mais informações sobre como funciona o Family Link. O aplicativo é bem simples de usar, a criação de uma conta de criança também é bem simples de fazer, tá? Se você já deu o celular para o seu filho e criou uma conta fake, ou criou uma conta sua, né, colocou uma conta sua ao invés de criar uma nova conta de criança, você pode ter um pouquinho de problema caso você queira instalar o Family Link. É provável que você tenha que excluir a conta que você criou no celular. Antes de excluir a conta, você elimina todos os aplicativos que você não quer que o seu filho tenha acesso. E depois você cria uma nova conta, uma conta de criança, colocando a idade correta da criança, para poder vincular essa conta no Family Link e passar a controlar o aparelho da criança com um pouquinho mais de critério. Isso pode ser um problema se o seu filho já tiver algum joguinho instalado no celular dele, em que ele tenha feito bastante progresso, e quando você excluir a conta e excluir os aplicativos, ele vai perder todo esse progresso que ele fez, vai ser uma choradeira só. Não quero estar na sua pele nesse caso, tá? Então, se você vai dar um celular para o seu filho, não cometa esse erro, já faça toda a configuração direitinho antes de entregar o celular para ele pela primeira vez. Uma outra coisa que eu acho importante notar é que hoje existem muitos jogos e aplicativos que exigem que você crie uma conta no site ou no próprio aplicativo para guardar o progresso do jogo ou para guardar configurações do aplicativo. Tente ensinar o seu filho sempre que ele precisar criar uma conta num desses aplicativos, para que ele faça isso junto com você. Anote num lugarzinho seguro o nome de usuário e a senha que você usou para criar essa conta no aplicativo, porque se você tiver qualquer problema com o aparelho, não é difícil uma criança bagunçar todo um celular para que você tenha que formatar o aparelho para poder recuperar, né, para ele voltar a funcionar normalmente, né? Ou ele pode até desinstalar sem querer um aplicativo ou instalar alguma coisa que interfira com o aplicativo que ele está usando, e depois para você recuperar as informações ou recuperar o progresso do jogo é bem mais complicado, pode ser até impossível se você não tiver o usuário e a senha que foram utilizados na primeira instalação. Bom, é isso. Isso é só uma recomendação, eu não quero fazer, não pretendo fazer aqui um tutorial de como instalar o Family Link ou como criar uma conta de criança. Eu acho que é bastante simples e eu acho que é interessante que você aprenda a fazer, né? Vai lá, perde um pouquinho de tempo, tenha um pouquinho de paciência, aprenda como fazer, até para você depois poder explicar isso para os seus amigos que estejam com o mesmo problema, estejam na mesma situação. Uma outra coisa, nada substitui a sua supervisão. Então, quando a criança estiver no YouTube, principalmente no YouTube, né, e hoje em dia é impossível você tirar isso das crianças, deixe que ela assista ao YouTube só no seu aparelho, com a sua supervisão. Não precisa ficar em cima da criança o tempo todo, mas se você pedir para ela ou assistir os vídeos sem fone de ouvido, você já vai ficar esperto
pelo menos no conteúdo, no que ela está. Dá para a gente perceber se aquilo que ela está vendo presta ou não presta. Tá? E mesmo que ela tiver querendo ter um pouquinho mais de privacidade, usar o fonezinho de ouvido dela, ficar ali no cantinho dela, depois você consegue dar uma olhada na lista, no histórico, né, de reprodução, para saber o que seu filho está assistindo. Quando a criança completar 13 anos, o Google automaticamente vai oferecer para ela a opção dela tomar conta da própria conta no Google. Tá? Então, a partir desse momento, você já não vai mais ter controle sobre o celular da criança, que aí, nesse ponto, já não está sendo considerado tão criança assim pelo Google. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Espero que isso sirva de referência, né, que mostre aí um caminho para aqueles pais que estão nessa época de entregar o presentão, o celular, tão sonhado celular, para o seu filho pequeno, para que eles fiquem um pouquinho mais seguros, né, para que você não tenha que ficar aí de cabelo branco, pensando no que o seu filho vai ver na internet, né? Obrigado pela audiência, até a próxima.